Ok, então hoje a gente vai fazer a primeira reunião sobre as ferrovias na Bahia e uma apresentação do Plano Nacional de Logística e Transporte, mais algumas informações. Eu acho que eu vou ficar ali. Então, Aline e Gabriel, por favor, fique à vontade. Certo. Vamos lá. Vou começar iniciando a fala, tá bom? Eu vou apresentar um pedaço e Gabriel vai apresentar outra parte. Nós pensamos assim, como o tempo está bem curto e o plano ele é muito grande, o documento é em torno de mais de 200 páginas, a gente fez uma apresentação que a gente talvez acredite não dar conta no nível de detalhe que a gente gostaria. Então, em alguns momentos a gente vai passar algumas informações, mas elas estão disponíveis na própria apresentação para vocês consultarem depois, tá? A gente pensou também... Pode? Tá me ouvindo? Porque ela está na sala com outras pessoas. Onde ela está? Aline, estão perguntando se você pode, enquanto fala, tirar a máscara. Bom, só um minuto. Fica mais audível. Fica mais audível. A partir do dia 1º. Não tire o lenço da cabeça. Está bonito. A máscara atrapalha um pouquinho, né? Está ouvindo melhor? Ok. Vamos lá. Sim, sobre a apresentação, como ela tem bastante conteúdo, a gente pensou em dividir ela em fases para fazer colocações, sugestões, fazer alguns debates, trazer as contribuições de vocês. Porque senão a gente corre risco de perder tempo e a gente não conseguir apresentar tudo. Então, de acordo aí como está a organização do plano, eu pensei mais ou menos a gente discutir a parte do cenário base, até a parte do cenário base de 2017, daí então daria uma pausa para a gente fazer algumas colocações que sejam interessantes. Depois, eu entraria nos cenários de 2035, que são em torno de 9 cenários, e aí a gente faria pausas de 3 em 3 cenários para que a gente possa fazer alguma discussão, alguma intervenção que vocês queiram acrescentar. Tá bom? E depois entraria nas partes das necessidades, fluxos logísticos, e depois faria uma pausa de novo para a gente trocar uma ideia e finalizaríamos. Bom? Então vamos lá, vamos começar, né? O Plano Nacional de Logística, né, o PNL 2035, tal como ele foi apresentado no relatório, né, no relatório diz, seria uma materialização da atividade de planejamento no horizonte do ano de 2035. E, nesse sentido, esse documento ele reúne, além dos resultados dessa atividade de planejamento, ele reuniria também uma série de dados, informações, questões e modelos que contribuiriam para o desenvolvimento das análises mais específicas e para o planejamento da tomada de decisões estratégicas por parte tanto dos governos, nas suas diversas esferas, quanto das agências reguladoras, das empresas públicas e privadas que estão inseridas no sistema de transporte nacional. Certo? Então, a gente enxerga assim, o PNL, né, como um grande exercício de análise e de operacionalização assim, dos empreendimentos logísticos que estão em vista, que estão em discussão, observando os seus possíveis impactos assim, na distribuição das cargas e na matriz de transporte no Brasil. Entrando especificamente no ponto do cenário base, a informação importante é que esse relatório ele é composto por a construção de diversos cenários para o ano de 2035 e ele parte de uma base que é o ano de 2017. O conjunto de simulações que são tratadas nele tem como base da dinâmica dos transportes para esse ano. Então, ele seria como uma espécie de ano que faria uma função de calibração das modelagens. Caso as simulações reais, a aderência das simulações com o ano de 2017, a maior aderência indicaria uma maior confiabilidade nessas estimativas.
2015. Por que foi 2017? Aí, falando rapidamente, né? Os anos de 2015 e 2016 foram desconsiderados porque eles afirmaram que foram anos de crises econômicas, né? O ano de 2018 eles também desconsideraram porque foi um ano em que teve greve dos caminhoneiros. E no ano de 2019 eles disseram que não foi considerado porque os dados consolidados para esse ano não estavam prontos no início da realização, da construção do trabalho. Então ficou o ano de 2017 mesmo. Né? Outra informação importante é que esse cenário ele está baseado também na matriz de origem e destino, que tem como principal fonte as notas fiscais eletrônicas do ano de 2013. Né? Essas informações elas passaram por um processo de atualização com os dados de produção e de transporte reais, e esse conjunto de fluxos de 2013 foram trazidos para o ano base de 2017 para os anos mais atuais. Aí, como título de ilustração, o relatório ele apresenta rapidamente o panorama da distribuição dessas cargas para o ano de 2017. E aí a gente consegue perceber que os macroprodutos não possuem as mesmas representatividades dentro da matriz de origem e destino quando a gente relaciona com peso e com valor, né? E aí a gente percebe bem, por exemplo, o minério de ferro, que é o principal carga em termos de peso. E em termos de valor, ela nem aparece entre os 10, mas os 10 macroprodutos de maior representatividade. Enfim, isso foi só para ilustrar mesmo o cenário. Pode passar. Pode passar. Antes de entrar diretamente no cenário de 2035, tem alguns aspectos metodológicos que a gente gostaria de chamar a atenção, né? Que o primeiro deles é que, nesse plano, na construção desse plano, dessas simulações, há dois cenários macroeconômicos do PILP, né? Que é o PILP, é o Plano Integrado de Longo Prazo de Infraestrutura, e nele foi construído simulações do crescimento econômico da economia brasileira para o período de 2021 a 2050, né? E aí eles se utilizaram de combinados de modelagem econômicas, né? Considerando também crescimento populacional, e construíram dois cenários possíveis, né? Seria o cenário referencial, que é aquele que supõe a aprovação das reformas requeridas para o estabelecimento de um equilíbrio fiscal e também, consequentemente, pela estabilidade macroeconômica. Seria um cenário mais modesto em termos de reformas microeconômicas, né, em termos de investimentos e aumento de produtividade. E seria também mais conservador no sentido de crescimento de escolaridade e capital humano. Esse seria o cenário macroeconômico referencial. E o cenário transformador, que aí eles consideram não apenas as reformas requeridas, né, para que aconteça esse equilíbrio fiscal de longo prazo, mas também um amplo conjunto de medidas microeconômicas voltadas para aumentar a produtividade e investimento na economia. E aí, nesse caso, as projeções são bastante otimistas para o aumento da escolaridade e do capital humano. O segundo aspecto metodológico que traz no PNL são os empreendimentos. Né? Eles consideram 3 tipos de empreendimentos. Empreendimentos em andamento, empreendimentos previstos e os propostos. Os em andamentos, eles dizem que são aqueles investimentos de infraestrutura que estão em manutenção ou finalização de execução e que estão previstos no PPA de 2019 a 2023. Os investimentos previstos são considerados, né, além desses investimentos em andamento, são considerados também as implantações de empreendimentos de parcerias qualificadas no PPI, programas de parceria de investimentos, até maio de 2021. E, além disso, também eles consideram os investimentos da carteira de empreendimentos de curto prazo do Ministério da Infraestrutura e os investimentos em fase de estudo ou planejados em programas de médio prazo. E o terceiro tipo de investimento que considera no modelo, na modelagem, são os investimentos propostos, né? E eles seriam cumulativamente
aos empreendimentos previstos, ou seja, eles trariam todos os empreendimentos anteriores que a gente falou, e consideraria também, levaria em conta as parcerias e os investimentos consolidados pelos governos estaduais, as infraestruturas previstas no Plano Hidroviário Estratégico e no Plano Nacional de Logística Portuária, além também das contribuições advindas da consulta pública do PNL. PNL teve um momento que realizou uma consulta pública. E o terceiro aspecto tecnológico, terceiro aspecto metodológico que a gente está chamando a atenção, é a existência de alguns choques exógenos no modelo. Né? Aparecem 3 tipos desses choques, e o primeiro deles seria representado pelo novo marco das ferrovias, né? Que seria o efeito da PL 3754, de 2021. E esse efeito seria simulado por meio da inclusão de empreendimentos que possuem interesse de aprovação, mas que aguardam pela nova forma de outorga para serem formalizados os pedidos. De choque exógeno considerado é a BR do Mar. Projeto de Lei 499, de 2020. E ele seria simulado por meio do choque invariáveis do modelo. Né? Seria uma redução, no caso, representaria uma redução de 15% dos custos de transporte com cabotagem. E o terceiro choque seria relacionado às tecnologias disruptivas, que são os efeitos considerados pelo avanço tecnológico, principalmente relacionados à tecnologia do Big Data, Internet das Coisas e inteligência artificial. E aí, então, a gente entra propriamente dito no cenário 1. Né? No cenário 1, os parâmetros definidos para ele são, primeiramente, os empreendimentos em andamento, que a gente comentou que são aqueles empreendimentos em manutenção e finalização de execução e que estão com orçamento previsto no PPA. Ou seja, eles consideram isso. E eles consideram o cenário macroeconômico referencial, que é aquele que a gente comentou, que ele contempla as reformas necessárias para o alcance do equilíbrio fiscal, mas que tem um perfil mais conservador em termos de crescimento econômico. Né? Então, dados esses parâmetros, eles dão os principais destaques dessas redes de transporte identificadas no relatório, e eles consideram como importantes, tem diversos, mas a gente decidiu selecionar alguns para colocar aqui, até porque não caberia no mapa. Inclusive, eu queria até chamar a atenção que esse mapa, gente, é um mapa esquemático, não é um mapa que segue a norma correta. O mapa esquemático que a gente elaborou aqui só para puxar a discussão e que está em construção também. Ele não está totalmente finalizado. Então, se vocês encontrarem alguma informação que seja relevante para a gente ajustar ou acrescentar, a gente está recebendo essa informação. Considerado foi a implantação completa da FIOL, a implantação da FICO entre os municípios de Mara Rosa e Água Boa, Mato Grosso, interligando com a Ferrovia Norte-Sul, a implantação da Ferrogrão e rodovias, né? A BR-163, que está no Mato Grosso, e rodovias federais e estaduais que estão nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas, enfim, principalmente esses estados. E dadas essas configurações de investimentos, a gente observou alguns impactos, né? E, primeiramente, do ponto de vista dos impactos da matéria de transporte, o relatório indica o crescimento da importância das rodovias, né? E que, nesse caso, ganha 13 pontos percentuais de aumento de participação, enquanto que o modal rodoviário cai 11 pontos percentuais em participação na matéria de transporte. Em termos de impacto no transporte de pessoas, o relatório destaca o aumento do número dos aeroportos em operações de voos regulares, tendo o aeroviário o modo de transporte interurbano que apresenta o maior crescimento. Né? Então, eles estimam que vai acontecer um crescimento de 64% da demanda doméstica para o ano de 2035, quando comparado com 2017.
Mas mesmo assim, também, eles chamam a atenção que para o transporte de pessoas, o modo rodoviário vai continuar sendo o principal, apesar de que o seu crescimento vai se dar de uma taxa menor ao longo dos anos. Olhando especificamente a distribuição das cargas, observamos que as cargas específicas de granéis, para as cargas específicas de granéis líquidos, o relatório destaca a formação de um corredor central através da ferrovia Norte-Sul e com cargas de petroquímicos. Essa é a primeira informação que eles trazem em termos de distribuição de carga, dos impactos dessa configuração de investimentos para esse cenário macroeconômico. E já para o tipo de cargas de granéis sólidos agrícolas, que seriam os grãos, né, basicamente, eles destacam os impactos gerados na implantação da Ferrogrão, né? E aí, para eles, o primeiro impacto seria uma consequente redução da circulação desse tipo de carga na BR-158, que interliga Mato Grosso ao Pará, né? E a Ferrogrão absorveria esse montante de cargas. Teria também uma atração de volumes dessas cargas oriundas do oeste do Mato Grosso, que até então essas cargas têm sido escoadas através do Rio Madeira, tá, em Porto Velho, e também atrairiam as cargas do norte e do centro do Mato Grosso, que atualmente elas dividem a saída pela BR-163 e pelas ferrovias rumo Malha Norte em Rondonópolis. Né? E considerando também, ainda para essas cargas de granéis sólidos agrícolas, o relatório chama atenção para os impactos da ferrovia Norte-Sul, que para eles essa ferrovia passaria a captar os granéis sólidos agrícolas produzidos pelo Matopiba, que não seriam captados pela FIOL, e escoariam eles até o porto de Itaqui. E mesmo fazendo essa previsão, né, essa simulação, eles também chamam a atenção para os riscos de saturação do porto de Itaqui, dadas essas condições. Em termos de cargas gerais, tanto containerizáveis quanto não containerizáveis, o relatório ele indica uma intensificação do corredor rodoviário de trocas entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E, além disso, também eles observaram a ampliação do fluxo de outros cereais por cabotagem saindo para o Rio Grande do Sul em direção às cidades Nordeste e Sudeste. Isso a gente finaliza o cenário 1. Eu queria dar a primeira pausa para saber se vocês estão querendo fazer uma intervenção agora ou se eu posso seguir. Um comentário, seguimos. Querem falar no final? Vamos seguir. Agora o segundo cenário. Nesse segundo cenário, a principal diferença que ele tem em relação ao primeiro é que agora são considerados os empreendimentos previstos, né? Que são aqueles que consideram-se previstos no Ministério da Infraestrutura, não somente os em andamentos, mas aqueles projetos que estão avançados e que estão inclusos na carteira de investimentos de médio prazo. E aí, considerando esse longo conjunto de investimentos, eles destacam alguns empreendimentos, né? E a gente colocou alguns no mapa. Primeiro seria a extensão da Ferroeste até o município de Dourado, Mato Grosso. A construção do segundo tramo da FICO até o município de Lucas do Rio Verde e os investimentos em BRs que passam pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. E também eles chamam a atenção para o investimento na BR-101, passando pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em termos de impactos na distribuição de cargas, esse relatório indica a formação de uma rede ferroviária central, e aí ela seria composta pelo tramo central da Ferrovia Norte-Sul, da FIOL e a FICO, até o município de Lucas do Rio Verde. E essa rede ferroviária teria a função de corredor de captação de cargas gerais para o interior do país. Certo? E aí, nesse caso, o relatório considera essa novidade como algo muito bem-vindo, porque
ofereceria uma funcionalidade a essas ferrovias que iriam além de escoar exportação de commodities, por exemplo. Mas, Essa carga. Em geral, como sacaria, caixas. É muito carga geral, pessoal. Esse pedaço ali, né? Porque a carga hoje era muito container, né? Container, sabe? Depois você tem um degrau anterior, que é o pallet. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não vejo volume de carga, produção de carga nesse local. É isso que eu estou falando. Container. Eu não estou falando da carga geral, Sei. do título. Conceito. Eu estou falando Geração. a geração. Não tem. Tá entendendo? Vocês estão ouvindo aí, Aline? Estou ouvindo. Mais ou menos. Tem horas que dá uns ruídos. Mas... Sacaria de uma maneira geral. Café, cacau. Vejo para aquela região, ali que ele está falando lá de cima, onde vai gerar tanta carga geral. É isso que eu falei. Pelo que eu entendi, Valença e Tran, não é só produzida por aqui. Esse corredor seria tanto um sentido para exportar a carga do Centro-Oeste, né, basicamente a granola sólida agrícola, mas também para levar, já que essa seria a principal região de crescimento do país, levar carga geral, né? Muitos são container, muito importado. Sim. Seria... Mas essa carga geral não é produzida mais no sul? No sudeste? E não lá. O relatório chama atenção um pouco para caso seria um aumento dessa concorrência. Eu competitividade. Eu faria uma observação. Esse relatório, a essa altura, eles já estão tanto quanto... Maculado. Não, antiquado, digamos assim. Né? Porque o ano tomado como base, 2017. Olha, as grandes empresas ferroviárias brasileiras, são apenas duas, que é a Rumo e a VLI, elas, a partir de 2021, elas começaram a divulgar uma novidade, vamos dizer, nas ferrovias nacionais, que eram os trens de contêineres. Inclusive, todo o material gerado pela Rumo, principalmente, são trens de contêineres, inclusive com 2 contêineres superpostos. Dois andares, digamos assim, né? Isso é uma novidade aqui, porque isso já se fazia nos Estados Unidos desde 1960. Porque justamente você estimula a intermodalidade com o container. O container se adapta à plataforma do caminhão, à plataforma trem, à plataforma embarcação navio. Então, tudo. Ele é tudo. Mas aqui, para trem, como nós estamos muito defasados em ferrovia, estávamos, né? Continuamos, mas eu estou dizendo, mas já tem algumas experiências, vamos dizer assim, que eles estão usando os containers, os trens de containers. A própria VLI anunciou, já durante a discussão da renovação de contrato, o trem de containers no corredor Minas-Bahia. Né? Então, hoje está se exportando até grão em container. Sim. Exato. Mas você não tem nessa área esse negócio. Não tem nada. Eles não estão falando. Essa área, a menina, a Aline, né? A Aline fez uma observação interessante também. Ela disse, bom, nós só estamos considerando uma direção, de exportação, mas tem importação também. Essa região, ela exporta grãos e minérios, mas ela importa fertilizantes e carga geral. Olha a carga geral pintando. Produtos industrializados. Em geral. Também. Mas é pouca coisa. Eu não conheço os levantamentos, as pesquisas que foram feitas, né, para carga geral produzida.
Eu estou mais de acordo com a observação de Trump. E você tem uma grande produção de carga geral no Sudeste, subindo. É tudo na base da rodovia. Alimenta o Nordeste todo, o Centro-Oeste, tudo dessa base. Tá entendendo? Vamos lá. Vamos lá, Aline. Desculpe, Aline. Não, tudo bem. É. Bom, eu tenho informação da importância que eles falam no relatório, que apesar desse movimento, né, de cargas gerais nesse corredor central, nessa rede ferroviária central, as regiões sul e sudeste ainda assim seriam protagonistas na centralidade das cargas gerais. Para esse cenário, consideram isso. Sejam elas containerizáveis ou não. Aí, acrescentar também a informação sobre as cargas de fertilizantes, né? Que eles destacam que teriam seu movimento de interiorização modificado, e eles migrariam, que atualmente eles são escoados via a ferrovia rumo Malha Paulista, e eles seriam deslocados para FIOL, complexo FIOL, né? Nós estamos dando ter a produção de fertilizantes. A importação. Para jogar ela. Desculpa, a gente, a Aline caiu. Mas a produção de fertilizante, de fato, caiu, praticamente desapareceu. Ela seria basicamente importada. Hoje ela já é importada e ela é, como a Aline falou, rodoviária, levada ao Centro-Oeste via rodoviária ou via algumas ferrovias paulistas. Ela viria para FIOL. Assim, pelo modelo, pela construção deles, vamos lembrar que é uma matriz de origem e destino de 2013, um cenário base de 2017, mas rodando esse modelo, que ele sempre vai no sentido de, no sentido da eficiência, né? Que nem todas as decisões são tomadas dessa maneira, mas o modelo gira em torno de menores custos e menores distâncias. Então, ele está pressupondo que até 2035 essa parte das cargas de fertilizante hoje importadas por São Paulo, Santos e outros seria importada nos portos do Nordeste, principalmente, e traria, por exemplo, num porto sul da vida, e traria, a FIOL levaria ela até o Centro-Oeste. Parte dessa carga. Faz Quem está sentido. voltando aqui. Se você tem exportação de grão, o local de origem de grão é local de destino de fertilizantes. Claro. Então, você teria o mesmo trem, digamos assim, o mesmo veículo que leva o grão, ele retorna com o fertilizante, por exemplo. É interessante essa parte. Mas você teria que ter no Porto Sul um ponto de descarga de grande volume, porque esses fertilizantes que vêm de lá, vêm em navio grande. Não vem nesses 44 de tonelada, não. É uma operação de despejo grande. Né? Perfeito. Vamos lá, Gabriel. O que é que ainda, continuando esse cenário aqui, enquanto a Aline volta, ela falou da formação do corredor central, em relação à FIOL, além dessa carga de grãos, essas cargas de outros minerais, né, serão centralizadas por essa ferrovia, porque tem várias minas, isso aí Tran deve estar mais por dentro, tem crescimento da produção de várias minas ao longo dessa via férrea. Quando eu te falo outros minerais, esse documento aqui está considerando carga mineral, minério de ferro, outros minerais, o resto. Né? Só para deixar claro a linguagem que eles usam. A Norte-Sul seria a principal via de escoamento de grãos, né, do Matopiba, seria lá Norte-Sul, ela vai dar provavelmente em Itaqui. E com relação à cabotagem, ocorre uma atração de cargas que era
desse modal, né, da cabotagem para o corredor conjunto ferroviário central. Então, a cabotagem nessa simulação do cenário 2, ela diminui um pouquinho a participação. Vamos seguindo. Gente, desculpa, mas meu computador desligou completamente. E, enfim, eu perdi a conexão total. Mas já estou de volta. Vamos lá, Gabriel terminou o cenário 3, né? Ou cenário 2. Tá. Estou confundido. Vamos lá, então, continuar com... Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse momento? Antes de começar o cenário 3? Não, pode ir. Vamos embora. Nossa Senhora. O cenário previsto é aquele ali, aumento na renda, essa circulação de cargas gerais, né? Vamos lá. Esse cenário 3, ele traz semelhanças bem significativas em relação ao cenário 2, tendo em vista que ele considera a presença dos investimentos imprevistos, né, tal como o cenário 2, porém, a diferença fundamental entre eles está na definição do cenário macroeconômico, que nesse caso seria o cenário transformador, não seria mais o cenário referencial. Né? Então, o relatório chama atenção para o fato de que a presença desse cenário transformador ele cria uma diferenciação e uma alteração nas matrizes de origem e destino, né? Em função da presença do forte crescimento econômico. E aí, como consequência, eles destacam, né, que haveria um reordenamento da matriz de transporte, porque essa dinâmica econômica resultaria num crescimento que seria desigual dentre os diferentes tipos de cargas. Né? E aí, considerando esse aspecto, o relatório chama atenção para um impacto que seria o principal, que eles falam nessa sessão, que é o crescimento do volume das cargas gerais em função do aumento da renda da população. Eles acreditam que... Fudeu Maria Preata. Eles acreditam que esse aumento do volume das cargas gerais, em função desse aumento, essas cargas circulariam muito mais nas ferrovias, né? As ferrovias cresceriam, a participação das ferrovias dentro dos modais cresceria de forma significativa, porque eles defendem que as cargas gerais têm uma característica muito específica, que é de custo de tempo, que, segundo eles, o custo de tempo das cargas gerais é um pouco maior comparado com os outros tipos de carga, né? De maneira que o consumidor ele estaria disposto a pagar um pouco mais caro para ter essa mercadoria mais cedo com ele, chega a receber essa mercadoria mais cedo. Então, isso estimularia, de alguma maneira, o modal rodoviário em substituição ao modal ferroviário, né? Isso é o que eles chamam a atenção assim, para esse cenário transformador. E eles chamam a atenção, eles destacam também a previsão da formação de um hub para cargas gerais em Salvador, que teria um perfil de distribuidor para as áreas da faixa litorânea próxima da região Nordeste. Né? Essa é a principal constatação que está colocada para esse cenário 3. Porque para os demais cargas... Salvador? Vamos ali. De vez em quando rolam as conversas paralelas aqui, o pessoal já começa a discutir. Eu posso chamar a atenção só de um aspecto aí, Aline? Que repare, até o terceiro cenário, o curioso é que aparece bastante a FIOL, ou seja, a Bahia está dentro dos 3 cenários. Os 2 primeiros com a ferrovia, entendeu? Fora as questões que a gente tem para levantar. E neste caso aqui, de aumento de um cenário de transformação da economia forte, o que não é previsível em curto prazo, você tem a tendência de crescimento e incorpora aí o hub logístico de Salvador, pelo modo rodoviário. São cargas fundamentalmente norte-sul, né? É a relação com os mercados mais importantes, produção industrial no sudeste, e a gente com consumo e com alguma produçãozinha. Significa dizer que a Bahia
está dentro desses 3 cenários. O que, para mim, é algo até muito diferente do que eu tenho ouvia antes. Veja, se você está prevendo um ramo portuário na Bahia, você tem que admitir que o porto de Suape atende completamente a esse tipo. O porto lá do Maranhão atende completamente a esse tipo. E o porto de Pecém também atende. Então, eu não vejo por que nós seríamos privilegiados do porto com essas cargas para sair daqui, para ir de rodoviário para Recife. Não, aqui não é porto. Aqui é hub para cargas gerais, rodoviárias. Sim, rodoviárias. Então, mas Cabotagem também, viu? Tem cabotagem também, né? Cabotagem, ele falou cabotagem. Aí está falando cabotagem. Cabotagem. Assim, e é para Salvador, para ser distribuído tanto por ferrovia quanto para cabotagem para os outros estados do Nordeste ou outros estados próximos. Eu tendo a concordar com o Tran que a gente sofre uma concorrência para o mesmíssimo papel, por exemplo, que aqui a gente está falando de um carga geral, uma parte containerizada. A gente está falando do Tecum. A gente vai estar concorrendo diretamente com o Tecum Suape, por exemplo. Claro. Mas o Tecum todo lá de cima. Mas, repare, a Bahia aí tem uma localização diferente de Recife. Porque você tem um mercado baiano, que pode ser também grande, o conjunto é disperso, mas é grande, é mais próximo do Sudeste, e aquele meio termo que a gente já estudou bastante, tentou bastante estudar, e que os estudos mostravam o seguinte: o melhor para esses casos é uma ferrovia ligando Salvador para cima e para baixo, fundamentalmente, para você ter volume de carga mais significativo. Mas a localização de Salvador é uma localização especial desse ponto de vista. Você está entendendo? É uma localização especial se você fosse receber cargas de fora, não de cabotagem, para fazer o sonho do nosso amigo que nós tivemos a aula. De Valadares. De Valadares. Sim. Fora disso, um pouco do mundo, eu não vejo muito, porque a capacidade de Pecém é muito boa, a capacidade do outro lado de cima é muito boa, Suape, tudo. Então, são portos que têm uma eficiência, um trabalho bom nessa área. Então, por que eu vou descarregar aqui para levar de rodovia para lá? Está entendendo? Isso você tem, quando você tira produto de Manaus e descarrega em Belém, para poder pegar a rodovia. Mas no resto eu não vejo como é que nós vamos ter essa vantagem. Honestamente, na minha cabeça não deu para entrar direito, mas vamos lá, minha filha. Eu complemento. Eu tendo... Diga, Aline. Eu tendo a concordar também com esse raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, eu fico prestando atenção para o elemento transformador da economia, né? Como que estarão as condições desses portos, em termos de saturação, no futuro, para esse cenário. O relatório ele não detalha a questão de investimento nos portos nesse sentido. Então, a gente também não tem noção de como estaria a saturação desses portos nesse cenário. Esse relatório feito por um baiano. Eu acho que a consideração de Aline é importante, né? Esse é o cenário que maior de projeto, maior crescimento. E eles fazem algumas projeções de saturação, então eles podem estar prevendo também para isso. Mas eu tendo a concordar que, no mínimo, a gente tem uma concorrência forte enquanto hub para distribuir para o Nordeste. A questão da distância para o Sudeste e para o Sul, eu acho que não conta tanto, porque eles terão a tendência que eles tenham os seus próprios hubs regionais. Então, a carga não vai chegar em Salvador para ser distribuída para Santa Catarina, acho bem provável. Ele vai chegar em Santos, vai chegar na própria estado de Santa Catarina, enfim. Não, eu acho o seguinte: talvez esse ponto seja um ponto importante para a gente realçar
uma discussão, entendeu? Porque tem alguns aspectos que merecem consideração. A gente observar quais são as possibilidades. Se eles levantam isso, talvez a gente pudesse dar uma busca no relatório para saber o que é que justifica melhor esse cenário 3 deles, entendeu? Porque a Bahia está sendo contemplado como nunca eu vi em nenhum plano de logística nacional. Ou é uma ilusão, será que seria alguma coisa do ponto de vista de expectativas políticas? Será que tem mudanças em tendências de investimentos? Será que existem mudanças aí em controle de ações na logística nacional? Não sei, ou se tem outras coisas, porque esse hub logístico aí de Salvador é um sonho da Bahia. É um sonho da Bahia. Se eles estão dizendo, bom, ou eles estão querendo nos incensar para a gente adormecer. Por isso que eu disse, foi o Baiano que fez o relatório. Bom, vamos embora. Eu acho que esse ponto é um ponto bom para a gente discutir. Anote ele aí. É um destaque para a gente. Aliás, a Bahia está contemplada em todos os modais. Todos. Inclusive, nesse cenário 3, apesar de eu não ter colocado as ferrovias aqui no mapa, elas estão incluídas no cenário, tá bom? Eu só coloquei o hub mesmo para destacar, porque é um elemento que foi enfatizado no cenário 3. Tanto que eles falam que para os demais tipos de cargas, a dinâmica não varia em relação ao cenário 2. Então, repete. Então, vamos lá, cenário 4. Bom, esse cenário, ele traz, como características essenciais... Foi lá, dezembro. Então hoje, tudo bem. Aline, só para lembrar, esse documento foi lançado agora em dezembro, não foi isso? É a versão mais recente, né? Não, tudo bem. Isso. Exatamente. Ministério da Infraestrutura. Sim, ele foi feito pela EPL. Tá, pela EPL. É porque eu cheguei a ler, se eu bem me lembro, esse relatório, eu achei que não ficaram muito claros os pressupostos teóricos e metodológicos disso, não, Gabriel. Está aqui do lado. Pelo menos... Ou ali. Cabeceira, o dono do dinheiro, o dono da estrutura. Porque me parece que esse é um documento resumido, né? Que é disponibilizado online, né? Você vê que a gente tem acesso a algum documento mais elaborado? Porque não ficou claro. Até então, a gente não encontrou nenhum documento, mas apesar de que ele é bastante resumido, mas ele tem 216 páginas. Então, ele detalha algumas coisas, mas para outras ele realmente é muito superficial. Sobretudo no aspecto metodológico, né? Eu não consegui entender, aquilo me pareceu muito vago. Mas tudo bem. Inclusive, eles colocam disponível alguns apêndices, mas são apêndices de mapas para os cenários, mas detalhes mesmo de conteúdo. É porque acho que a gente está precisando aprofundar isso. É o seguinte, quando você joga ferrovia, você, na direção de Salvador, você traz, por exemplo, Juazeiro Petrolina, que pega uma área de abrangência enorme, aí você joga para Salvador. Você joga o oeste para Salvador. Você joga o norte de Minas para Salvador. Então, é uma expectativa. Mas a gente precisa saber o que é falso e o que é verdadeiro. Muito legal, o que você falou. Muito legal. O esforço da Cristina e dos nordestinos, exceção feita aos 46 anos, no sentido de fazer a extensão da linha nordestina à Petrolina. Então, há um interesse, na própria região, há um interesse aí, vamos dizer,
não muito claro, Enunciado. de que Juazeiro, Salvador, Juazeiro, Aratu, não ocorra, não aconteça, entendeu? Porque a distância é menor do que o problema suave. É muito menor. Sim. É a diferença de, se eu não me engano, 500 quilômetros para 720 E a força política lá de cima é muito maior do que a força política de A cá. força política é a coesão. A coesão, a força política é coesão, né? Força política você não tem coesão, que é o caso da Bahia. Eu acho que essa discussão é muito interessante, mas nós temos que agendar uma outra discussão aí para saber o que é que a Bahia quer. E o que tem? O que tem e o que quer. Não o que estão oferecendo. Sim. Essa já é uma discussão, aí volta naquele ponto ali inicial, né? Uma discussão mais do que a gente quer de fato. Né? Não. Porque eu tenho visto esse discurso de cuidado com o Ministério dos Transportes, hoje acho que é da Agricultura, uma série de estudos nacionais bons, interessantes e tal, mas eles estão sempre fazendo e refazendo, entendeu? O último que eu acompanhei assim, mais foi aquele da macrologística. Eu até perguntei se era esse. Não, esse é outro. Aquele da macrologística, eles discutiram todas as capitais, estiveram aqui mais de uma vez, reuniões feitas na Federação das Indústrias, o empresariado, mas fica aí e acaba, entendeu? Uma coisa que eu conheço mais em profundidade... Isso pode ser disponibilizado para a ideologia de Claro. Documento? Se você pegar de 1950... Nas horas vagas. Você tem... Vou mandar para vocês. Eu cheguei lá, você lembra quando você fez aquele evento? Foi no Hotel Fiesta? Um evento que você apresentou um projeto. Às vezes eu fico assim meio encabulado. Foi um evento até bom, foi muita... Mas não tem continuidade. Mas acho que foi depois daquele evento, nunca mais houve nada. Aquele foi o último. A Bahia dissesse. Quando eu falo Bahia... Nem Hotel Fiesta existe mais. A universidade... A sociedade, né? A sociedade como um todo. O que é a Bahia? O que você quer, Bahia? O que você deseja? Eu sinto que nós não temos um desejo bem estruturado, formulado. Entendeu? Por exemplo, fazer a FIOL é uma manifestação de desejo. E hoje eu estava dizendo, não lembro o que foi, é preciso dar um crédito. É preciso dar um crédito a Ronald Lombardi. Ronald foi, na época que era secretário do Planejamento, depois de ter coordenado um grupo de transição do governo de Paulo Souza para Wagner, entendeu? Ele é que defendeu isso, eles chamavam o Portal do Sul da Bahia, do Porto Sul, ele chamava de Portal, e uma ferrovia que alcançasse o centro-oeste brasileiro. Então, eu me lembro que eu perguntei a ele, eu digo, Ronald, por que não leste-oeste? E você chama oeste e leste. Ele disse, exatamente porque é a predominância que a gente tem que dar, o sentido oeste e leste. Entendeu? Por isso eu estou invertendo essa maneira, essa expressão oeste e leste. Com toda a importância que foi dada inicialmente à ideia do oeste e leste, leste-oeste, nós deixamos a FIOL ficar lá. Há muitos 78% pronta, a parte da Bahia, e a gente não conseguiu andar com ela com o governo a Bahia, nosso do PT. A Bahia, quando eu falo Bahia, não estou falando do governo, do governador, do partido. É Bahia mesmo. A Bahia não tem uma posição, entendeu, clara e incisiva. Eu quero isso. Eu não vi a Bahia se reunir para defender a FIOL. Não, que a FIOL era um projeto da BAMI. Agora, o que eu estou chamando a atenção para vocês vão ver, são 9 cenários. A Transnordestina praticamente não aparece. Sumiu. E a Bahia, pela primeira vez, aparece. É isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. É interessante. Eu não sei por quê. A gente precisa descobrir por quê. Mas a FIOL
o T que Valença chama, o T da A logística. cruz. A cruz, Logística a nacional. norte e sul. À direita, FIO, à esquerda, FIO. Olha, É o que aparece mais aí. não se esqueça que nessa cruz apareceu o novo pedaço da cruz da VLI, que é trazer. Ah, sim. Para o Espírito Santo. Aí é outro problema. Não se São esqueça. Mateus. É para São Mateus. São Mateus. Mateus. São Mateus. Ideia do meu amigo Mateus aqui. Vamos seguir para a gente ver o outro cenário? Vamos Vamos lá. Aline, o Gabriel, não sei quem vai falar agora. Vamos lá. É. Vamos lá, ainda sou eu. Bom, vamos lá para o cenário 4. Aí o cenário 4, como está exposto no slide, ele considera que, em função da operacionalização do projeto de lei da BR do Mar, estaria previsto uma redução de 15% nos custos de cabotagem. E, nesse caso, essa redução geraria um aumento da atração de cargas, especialmente as cargas gerais, apesar desse perfil que o relatório chama a atenção de ser uma carga que tem um custo de tempo um pouco maior comparado com os demais tipos de carga. E para as outras cargas analisadas, como granéis agrícolas, minerais, líquidos, o relatório diz que não foi observado mudanças significativas nas cargas, quando comparado com o cenário 2. Tá bom? Então, esse cenário 4 também é muito resumido no relatório. A gente tentou espremer o máximo que deu, mas é bem sucinto mesmo. Para o cenário 5, e aí está intitulado, né? Ele considera os empreendimentos previstos e as inovações tecnológicas. Aí, no caso, seria o outro choque externo, né? Que seria a consideração das tecnologias disruptivas no ambiente de transporte e logística. E, para eles, os elementos da internet das coisas, Big Data e da inteligência artificial, elas seriam as tendências tecnológicas que organizariam a cadeia de eventos que formam o sistema de transporte, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Executivas com licença Possíveis impactos considerados dessas tendências tecnológicas foram incorporados ao cenário por meio da alteração de parâmetros do modelo de simulação, né, relacionados ao custo de combustível, à oferta, à demanda, ao tempo e aos níveis de emissão de gases. Tudo isso ele implicaria, segundo o relatório, na redução dos custos de transporte, afetando essa eficiência logística. Né? Então, o plano informa, né, que a incorporação dessas tecnologias permitiria observar maiores trocas de modal entre as cargas, fazendo com que rotas já saturadas fossem substituídas e realocadas para caminhos que não fossem tão saturados. E outra informação que gostaria de trazer, relevante, né, pelo relatório, e que pode influenciar no desenvolvimento da logística, talvez, é que os impactos da incorporação dessas novas tecnologias provocariam uma ampliação do uso do tramo central da ferrovia Norte-Sul, e isso estaria muito relacionado com as suas características, que, segundo o relatório, seria porque inclui uma maior velocidade desse tramo e uma maior capacidade também. Tendo em vista que esse tramo está relacionado com essa rota central que a gente enxergou, inclusive de cargas gerais, talvez seja interessante a gente refletir quais seriam os possíveis impactos para a Bahia, considerando esses elementos. Para o cenário 6, que aí considera os empreendimentos propostos pelas sociedades no mercado, ou seja, nele é uma absorção das contribuições realizadas durante a consulta pública. O plano ele realizou uma consulta pública, né? Perguntou à sociedade quais seriam os empreendimentos interessantes. E aí, não só para a sociedade, mas para os estados e para os mercados também. E eles foram incorporados até então. Nos cenários anteriores, eles não tinham sido incorporados. E nesse, eles são absorvidos.
Então, nesse sentido, o relatório fala que esse é o cenário com a maior oferta de infraestrutura de transporte, é o mais rico em termos de oferta. Então, do ponto de vista dos impactos destacados para esse cenário, o relatório fala que a integração da FICO ela vai ser estendida até Porto Velho, em Rondônia, né? com o corredor de cargas gerais, observado aí desde o cenário 2, né? Cenário 1, na verdade, e utilizando também, integrando com as rodovias 364 em Rondônia e 319 para ser que é entendido para carga geral, não sei quem é entendido para a expansão da fronteira agrícola, até lá, mas para carga geral. Mateus, Você que entende, eu sou analfabeto, não é nem polo gerador, nem polo atrator de carga geral. Mas todo mundo fala com isso. Mas uma fronteira é grande. É porque, Matheus, né? Matheus, isso foi um elemento mostrado pelo relatório no cenário 2, porque você já chegou no cenário 5, no 4. Mas eles acreditam, o relatório fala, que, considerando os empreendimentos que eles consideram para o cenário 2, que se desenvolveria uma rede ferroviária central que seria capaz de atrair cargas gerais. E essa rede ferroviária central ela seria integrada a FIOL, a Ferrovia Norte-Sul, Tramo Central e a FICO. Né? Além de cargas gerais, ela também seria um corredor para importação de fertilizantes. Né? Isso é o que o relatório vem dizendo e ele vem repetindo em alguns momentos dos cenários. Então, quando ele chega nesse cenário de novo, ele se retorna esse elemento da possibilidade de atrair cargas gerais para esse espaço aí. E para além das cargas de granéis agrícolas, para também explorar a parte de cargas gerais. Só para esclarecer. Realmente fica muito estranho quando cai assim, né? Chegar atrasado, eu acho melhor deixar. Não. Só uma ponta. Não, Só uma ponta, Aline. Eu que existir, né? Roraima, me perdoe a expressão, é o reto do cavalo, né? Então, não tem que importante carga geral para Roraima, mas não temos que trazer de carga geral, né? De Roraima. A não ser que eu pretendesse, sei lá, levar para lá 20 milhões de chineses para colonizar aquilo ali, alguma coisa desse tipo. 20 milhões de chineses. Não faz o menor sentido isso. Só para reforçar um pouco o que a Aline falou, a gente está destacando algumas coisas. Esse trajeto, é óbvio que ele não é de carga geral predominantemente, mas é um destaque que passe carga geral por ali e por ferrovia. Isso é uma novidade. É só E isso não significa que a centralidade de cargas gerais do Sudeste e do Sul vai ser comprometida. O relatório não deixa isso claro. Não afirma isso. Inclusive, reafirma que essa centralidade está permanecida, mas que existe essa possibilidade para as outras ferrovias, mas... Eu gostaria de estudar melhor o documento. Eu também. Mas eu vou lhe ser muito sincero. Transporte de carga geral por ferrovia, para se viabilizar do ponto de vista econômico, é uma coisa dificílima. Tá certo? Até nos Estados Unidos, você tem dificuldade de competição entre o modal rodoviário e o ferroviário no que tange a carga geral. É o tamanho da distância. Isso, inclusive, na década de 50, provocou uma série de extinções de trens ferroviários nos Estados Unidos, que é um país que tem 10 vezes mais ferrovias do que o Brasil, que tem ferrovias muito mais eficientes e que tem uma quantidade de carga geral circulando que não dá nem para comparar. Mas não se esqueça. Aí, quando eu vejo esse tipo de afirmação, falando em levar carga geral para o extremo oeste da Amazônia, é difícil.
E eu considero também difícil no sentido do pressuposto do cenário, né? Do O cenário, ele já propôs. Não se esqueça, viu? O que eu estou dizendo é A disputa do caminhoneiro com a ferrovia dos Estados Unidos sempre foi muito forte. eu estou lhe dizendo o seguinte: Presença forte. o que foi disruptivo para o transporte de carga geral no mundo foi o aparecimento do caminhão. Claro. Entendeu? Foi o aparecimento do caminhão. Quando o caminhão chegou e as estradas se expandiram a partir desse negócio, veio para porta a porta, a carga geral praticamente sumiu da sua... Quer dizer, sumiu não, mas ela praticamente deixou de ter peso para a ferrovia. Isso foi Tá acentuado recentemente, né, com essa revolução logística. Eu estou falando já em economia desenvolvida. Mesmo na Europa, nos Estados Unidos, em países que já têm uma malha ferroviária muito densa, muito interconectada, com uma série de dispositivos de intermodalidade, que são plataformas especializadas em fazer o tombamento da carga geral para a rodovia e vice-versa, da rodovia para a ferrovia. Eles sentiram isso. Eles sentiram com força. Então, o transporte ferroviário ele foi se especializando cada vez mais em granéis, não foi por acaso, não foi por uma decisão do governo, simplesmente, nada. Então, quando eu vejo alguém dizendo que em função da disponibilidade de ferrovias e tal, que essa coisa tende a migrar e tudo, me parece assim... Poderá ter uma mudança com o contêiner, mas não será mudança significativa. O contêiner poderá trazer um volume de carga geral a mais. Onde você tem realmente um volume muito expressivo, como é o caso hoje em dia, o que está acontecendo na China é que a carga geral containerizada está migrando para a ferrovia. Tá certo? Só que quando a gente coloca as escalas chinesas perto das coisas que a gente tem aqui, dá até vergonha. Não, mas é o seguinte, Matheus, é que a carga tem geral... portos lá na China que transportam a mesma quantidade de contêiner que o país inteiro. Mas a carga geral do contêiner na China, ele vira um porta a porta. Ele vai de trem e o contêiner depois sai do trem para a porta. O caminhão chega na porta. Então, Isso é um fator diferencial. Isso já é um estágio que eu considero que devia ser o ideal, mas que é uma coisa que está há décadas de distância. Provavelmente. Tá? Hoje, se a gente quer pensar em desenvolvimento de ferrovia no Brasil, a gente tem que pensar basicamente em granéis minerais e granéis agrícolas. É isso mesmo. Tá certo? Isso é a nossa âncora. Quando você chega você quer viabilizar um shopping center, a primeira coisa que o cara faz é o seguinte: vamos atrair lojas âncora, não é isso? Porque isso gera movimento para o shopping. Então, é essa estratégia que a gente tem que ter para viabilizar nossas ferrovias aqui no Brasil. Jogar um grande volume ali para amortizar investimentos que são muito grandes, são muito pesados, e a partir daí, sim, você começa a tentar expandir para outras coisas, fazer intermodalidade, atrair outras cargas e tudo mais. Mas, de outra forma, fica me parecendo que é o rabo querendo abanar o cachorro. Olha, o que a gente está tentando sugerir é o seguinte: levantar aspectos para a gente depois detalhar, porque são nove cenários, então vamos levantar questões. Vamos lá. Depois a gente volta, já estou anotando aqui 3 questões. Né? O hub rodoviário em Salvador, a questão das cargas gerais no Centro-Oeste e o uso de contêineres. Parece que essas 3 questões a gente voltaria. Carga geral em relação ao carga geral em ferrovia. Em ferrovia. Sim. Ok, mas o que chamou a atenção foi Centro-Oeste, que no Sudeste você poderia até ter. No Sudeste você tem. Efetivamente você tem. Exatamente.
Tá? Mas é como eu falei, os volumes lá. Aham. Porque lá você tem os centros geradores de carga e tem os centros consumidores, atratores de carga. Produtores e tudo. Né? Senão eu vou ter que criar programas para gerar carga, para justificar a construção de uma ferrovia. Esse plano, ele tem coisas muito estranhas, algumas coisas que a gente precisa ainda discernir aqui sobre ele. Você está entendendo? Porque a gente são ditas coisas, tem gente que tem críticas, porque ele não tem determinada sustentação, ou não apresentam. Então, é importante que a gente faça. Que é a mudança da economia. Da geração dele para o que nós temos hoje, nós temos uma mudança da economia radical. Está entendendo? As previsibilidades que ele fala ali, a economia entrou no aguadouro. Agora tem um problema, tem um problema aqui. O que ele fala de cenário transformador, é investimento em tecnologia, em educação, em atração de investimento, é tudo o que a gente não está fazendo até agora. Então, a economia mudou todo esse quadro que ele fala aí. Exatamente. São essas coisas. De renda, ele fala em geração de renda, de consumo, pô. Vamos embora seguir com a gente. É bom que a gente vai levantando os pontos e vai depois detalhando mais. Também fala da revolução tecnológica, né? Sim. É mais difícil ainda, porque você pode aumentar a renda jogando dinheiro. Vamos lá, Aline. Vamos. E só para complementar também esse cenário 6, o pressuposto dele é bem um sonho, né? Você considerar todos os empreendimentos que são propostos, tanto pela sociedade, quanto pelos mercados, quanto pelos estados. Ou seja, o resultado dele é algo que realmente extrapola, ao menos hoje, as possibilidades reais de concretização. E nós na CIMPRA, mesmo que trabalhamos com reequilíbrio de contrato, a gente sabe como é que o pessoal chuta esses cenários macroeconômicos. Pois é. Sim, sim. É bem chute mesmo, mas vamos lá. Eu tenho sérias críticas, eu tenho minhas críticas em relação a essas modelagens, mas é o que está posto, é o que está criando. Mas vamos lá. O cenário 6, certo? Eu já estava no cenário 6, né? Já. Pronto. Certo. Sim, aí chama também a atenção nesse cenário sobre as vias navegáveis, né? Que apresentam essas vias, eles indicam que as vias navegáveis, em função dos empreendimentos que são considerados muito hidrovias nesse cenário, eles são absorvidos. Então, eles acreditam que as vias navegáveis apresentariam atratividade de cargas, porque o custo de transporte estaria melhor e também teria mais oferta para esse tipo de serviço. Só que aí o relatório não trata, mas um dos mapas do relatório enfatiza, marca de uma forma bem enfática o Rio São Francisco. Eu não encontrei nenhum texto que detalhasse essa questão, mas o Rio São Francisco está lá contemplado nesse cenário 6 como uma dessas vias navegáveis que apresentariam atratividade de cargas. Isso aí é a área de Valença. Depois fala. E o trecho dele, ele pega desde o Minas. Vamos lá. Vamos. Outros impactos também que a gente explicou, que aí, no caso, enxergam como impactos que não relacionam diretamente com a Bahia, mas são os impactos que eles chamaram a atenção. E, no caso, ganho destaque também temos a ligação ferroviária que conecta o leste e oeste do estado de Santa Catarina, que é chamada Ferrovia Corredor Leste-Oeste, né? E a ferrovia litorânea que interliga os portos catarinenses. Eles acreditam que esse contexto de interligação entre essas duas ferrovias vai criar um corredor também de carga geral que estaria interligado ao trecho novo da ferrovia Norte-Sul, que entronca no município de Chapecó.
Então, aí considera todos esses investimentos. Chapecó. A Ferrovia Norte-Sul está completa, vai até o Rio Grande do Sul. E haveria essas interligações, essa possibilidade de formação de corredor de cargas gerais. E também, para esse mesmo corredor de integração, o relatório mostra que o volume de cargas transportadas para os granéis sólidos agrícolas, para esse tipo de carga, eles passariam a usar a nova infraestrutura da Estrada de Ferro 484, que é, se eu não me engano, a nova Ferroeste, e a Rumo Malha Norte, né? A configuração dessas duas ferrovias, elas seriam interessantes para buscar mercados consumidores no interior do Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso é o que eles dizem. A Rumo Malha Norte e a outra, a Nova Ferroeste, fariam esse canal de acesso para o mercado consumidor no sul das cargas gerais. E é isso, esse cenário está bem pouco relacionado com os impactos assim, diretamente para a Bahia. Agora eu vou passar para Gabriel, ele vai continuar apresentando os outros cenários. Obrigado, Aline. Ficou um tempinho curto, mas a gente tenta acelerar. De fato, só para esclarecer, não estamos defendendo o documento. Pelo contrário, acho que ele é até bastante problemático em uma série de coisas, uma série de elementos. Um comentário que Creomar fez, realmente, em termos de metodologia, eu achei algumas coisas, outras não, né? Ele dá algumas referências ao final, mas ainda assim tem muito furo, principalmente alguns elementos ad hoc que eles colocam, mas enfim. O cenário 7, né, continuando os cenários, eles vão considerar os investimentos previstos, né? Lembrando que os previstos acumulam com os em andamento. Vai adotar o cenário referencial, que é de estabilidade macroeconômica, e vai trazer o que eles presumem ser o impacto do marco regulatório de ferrovias, né? Aquele que prevê a concessão por autorização. Eu acho que isso por si só dá uma discussão nesse novo marco regulatório, mas a forma... Tá bom? Tá bom. Um beijo. Tá bom, beijo, tchau. Então, a forma que eles colocam no modelo é que já está pedido a eles, né, ou que já está especulado, mas é que é pedido, assim, se tiver, for aprovado, na verdade já foi, nós queremos fazer essas ferrovias aqui. Então, todas aqui estão que a gente colocou no mapa, é a do Tupi-Alcântara, com a Estrada de Ferro Carajás, está com pedido de autorização, a Lusiânia Unaí Pirapora, integra com a FVM, a Sete Lagoas Tupi São Mateus, que integra com a FCA e com a FVM. Eu vi vocês comentando um burburinho sobre ela, porque ela retiraria cargas daqui. O Tupiaçu Anchieta, integrando com a F-118, a Foz do Iguaçu Cascavel e Dourados, ambas integrando com a Ferroeste, né, Paraná. Rondonópolis, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, integrando com a Rumo Malha Norte. Essas seriam as ferrovias que já estão com pedido de autorização. Podem haver mais, ou algumas dessas podem não ser contempladas, mas é o que eles estão colocando para modelagem, né, do cenário. O impacto disso na matriz de transporte, né, desse cenário, é um aumento do modal, né, ferroviário, em detrimento do rodoviário. O rodoviário reduz bastante. Mas a gente pode perceber que a maior parte dessas autorizações estão previstas para a região, principalmente sudeste e sul. Então, naturalmente, no modelo,
vai haver uma maior captura de cargas de granel sólidos para agrícolas e para ferrovias que fazem ligação com o Porto do Sudeste e Sul. E a gente pode especular que também sairia algumas minerais, mas principalmente granéis sólidos agrícolas. Isso tem principalmente muito a ver com as cargas que sairiam pelo subduto São Mateus. Elas não subiriam mais para cá, mas elas tomariam esse caminho para direção à Vitória. As cargas agrícolas do Centro-Oeste, né? As de grãos. É uma disputa ali entre a VLI e a RUM. Esse trechinho aqui. São Mateus, eu acho que é da VLI, viu? Eu sei, mas a RUM também Aqui é a VLI. Não sei. Mas também tem algumas coisas que o cenário coloca que são positivas, que é para nós, né? Alguns trechos que são inativos, e se fossem ativados, pelo menos na modelagem, conseguiriam atrair um bom montante de cargas, né? Carga da Transnordestina, e é o caso também da FCA. FCA Norte. O cenário 8 seria um cenário de hipérbole. Eles colocaram o cenário 8 no seguinte intuito, assim, vamos botar tudo junto e ver como é que o sistema o que temos hoje aguenta. O que temos hoje e os empreendimentos. Então, tem a BR do Mar, tem a atualização ferroviária, as inovações, é o cenário transformador. Então, aqui, mesmo com tantos empreendimentos, você tem saturação em diversos pontos. Então, o resultado disso aqui não é tão óbvio. Os mais previsíveis seria a mudança radical na estrutura de transportes. Né? Eles preveem a participação no modal rodoviário nesse cenário até abaixo de 50%. Uma cabotagem somada com a navegação de vias interiores chegar até 20% e o modal ferroviário ter quase 50% de participação. Agora, é importante, inclusive Matheus estava falando um pouco sobre isso, essa observação 3 aqui, o nível mínimo de carregamento nas rodovias será consideravelmente alto. Por que continua alto? Pela própria estrutura do Brasil, das grandes distâncias e da natureza de algumas cargas, é como ele estava falando, botar carga geral, mesmo container, em trem, você pode botar quando é grandes volumes. Mesmo assim, você liga determinados pontos, determinados serviços logísticos, mas a capilaridade e a habilidade do transporte é toda ela caminhão. Né? Então, a gente ainda teria, mesmo nesse cenário hipotético hiperbólico, a gente ainda teria bastante rodovia. Mas esse cenário, por outro lado, ele diz, não, existe sim viabilidade, né? Falando aqui a não rejeição de cargas gerais em infraestruturas ferroviárias. Assim, existe viabilidade. Isso não quer dizer que as rodovias vão diminuir tanto assim, mas vai existir carga geral nas ferrovias. O cenário 9, o cenário 9 já tem uma metodologia própria. Ele tenta fazer o seguinte. É tão distante, né? 10, 13 anos. Ele tenta pegar. Ele é seletivo nos empreendimentos. Ele pega o melhor de cada cenário referencial. Ele não pega ele descarta os transformadores, porque o nível de crescimento econômico é muito grande, isso distorce algumas variáveis do modelo, mas ele pega todas as referenciais e tenta selecionar os melhores empreendimentos. Ele faz isso como? Ele escolhe algumas variáveis, né, vê as de maior impacto, né,
que é volume de gases de efeito estufa, custo médio de transporte, o tempo médio de transporte e o índice de segurança. Ele regionaliza esses índices, vou falar bem resumidamente, ele regionaliza, ele pondera por TKU e também por passageiros, no caso do transporte coletivos, né? Então ele vai, onde esses índices são melhores, eles vão depois fazer o caminho inverso. Eles vão ver quais são os empreendimentos que mais impactam para essa melhoria de variável. E são esses empreendimentos que eles vão considerar no cenário 9. Então, esse cenário 9 ele vai identificar as regiões onde esses indicadores registram as melhorias mais significativas e ver quais são os empreendimentos que estão resultando nisso, né? Causando isso, melhor dizendo. Aqui alguns resultados para a Bahia e Nordeste. Melhor botar no mapa. Então, eles regionalizaram, vocês podem ver aí no mapa, os que não estão em cinza são onde teve reduções. No caso aqui, não há reduções transformadoras, isso é um erro do relatório, isso aqui é melhoria, né? O índice de segurança aumentou. Os outros são redução mesmo. Então, onde teve maior impacto, ponderado pela quantidade de carga que passa por essa região. Então, uma grande transformação numa região que não passa tanta carga, talvez não pese tanto com um impacto menor no indicador, mas uma região onde passe muita carga. Só para fazer essa observação que está ponderado isso aqui. Mas são exatamente essas regiões. Nos custos, a gente percebe aqui essa região de Vitória da Conquista, oeste baiano. No tempo, só lá um pouco mais para o norte da Bahia, né? Divisa Pernambuco, Sergipe. No tempo. Em relação às emissões, região de Juazeiro e região ali de Brumado, e em segurança, região de Salvador, região metropolitana, extremo sul e sul, e também a região de Brumado. Essas foi as que, nesse cenário 9, que foi de, digamos, melhores empreendimentos, vamos colocar assim, selecionar os empreendimentos que causam mais impacto. Do que ele fala. São essas regiões que são impactadas. Ao final do relatório, eles colocam algumas oportunidades e necessidades gerais e específicas, né, que a análise dos cenários leva, né? Essa análise comparativa dos cenários. Algumas podem ser enumeradas aqui, eu destaquei algumas. Os modos de transporte ferroviário e aquaviário, eles aumentam muito em todos os cenários a participação dele. Então, precisa de iniciativas para modernização das frotas e melhorias operacionais. Uma segunda observação que o documento faz, que é muito significativa, é que eles tinham alguns indicadores que eram de custos de transporte para mercado exterior. E não teve nenhuma melhoria significativa. Então, eles destacaram que os planos táticos setoriais, né, que é outro nível, né, o PNL seria no nível mais estratégico, esse plano tático setorial teria que se debruçar sobre essa questão de reduzir os custos de transporte para a integração internacional. E principalmente no cenário, se a gente tiver um cenário transformador, eu acho provável pelas algumas. Matheus? Obrigado, Pedro.
precisaria se antecipar, né, e fazer algumas ampliações de capacidade. Para não atrapalhar. Que estava atrás dele. Acho que algumas necessidades identificadas, algumas mais. Como as necessidades, aquelas foram necessidades mais gerais, necessidades específicas, como elas foram identificadas? Estou embaçando meus óculos. Alguns, nessas regiões que eles fizeram, onde fizeram esses métodos estatísticos já referenciados, onde não existia em nenhum dos cenários sensíveis a alterações dessas discrepâncias, né, entre as regiões, não existia nenhuma melhora significativa, eles identificavam como necessidade específica regional, em algum variável, algum quesito, segurança, tempo, custo, etc. Então, apesar de ser um relatório que é bastante pressuposto, uma ideia mais liberal, né, de investimento privado, de não prever intervenções diretas, ainda assim a gente pode pensar que essas necessidades específicas identificadas em algumas regiões, se pensar pela lógica do modelo, é exatamente onde, se deixar a coisa rolar, eles permanecerão esquecidos nesse caminho de desenvolvimento, né? Se depender apenas da carteira de investimento que já está prevista ou proposta e a livre ação dos agentes econômicos em busca, né, dos caminhos mais rápidos e de menor custo, vão permanecer vazios. Então, a gente pode pensar, à luz desse relatório, alguns lugares para focar sobre intervenções mais diretas. No plano aqui setorial hidroviário, se identificou elevado custo de transporte de cargas nessa região. Transporte hidroviário. No portuário, eles identificaram no setor custo e na variável custo e na variável emissões, a região sul. Eles pegaram o sul e sudeste como a mesma região, eles chamaram de região de Ilhéus. Então, a necessidade específica é de melhoria de eficiência logística. Aqui era um pouco óbvio, né? Aqui é o Porto de Ilhéus. Tem também o Porto de Celulose, né? Necessidades. Por que eles chamam de Porto de Celulose? as soluções, emissões. Emissões e também, mas aqui pela cor, é melhoria de eficiência. Os custos aqui são muito altos. O interesse é muito forte. No plano de rodoviário, esse verdinho dessa cor aqui, essa região de Irecê, de Juazeiro e também Ilhéus e Itabuna, também se trata de necessidade de melhoria de eficiência logística, redução de custos logísticos. Isso é interessante, a gente vai fazer um estudo sobre isso agora também. Em relação ao transporte ferroviário, a gente tem aqui redução de emissões, necessidade de redução de emissões na região sudoeste e na região Irecê, Juazeiro e também sul, extremo sul, melhoria na eficiência logística, custos logísticos. Nessas regiões que eu não tenho trem? Fluxo de emissões de... Não, mas aqui é ferroviário. Se não tem um trem passando. Eles estão considerando aqui, por eles terem montado a partir dos cenários e a partir onde você não tem melhoria, mesmo com as intervenções, isso aqui é Porto Sul com FIOL.
mesmo com essas intervenções dentro dos cenários, ainda vai ter uma necessidade de melhorar a eficiência logística nessa região. É assim que eu leio. Se isso faz sentido ou não, acho que é uma coisa que deixa para os especialistas. Eles identificam também algumas tendências desses fluxos logísticos, né? Uma dependência crescente de infraestrutura de escoamento de granéis sólidos, principalmente agrícolas. Isso aqui, praticamente todos os cenários falaram disso, a Aline falou bastante, repetidas vezes, desse conjunto ferroviário central, FICO, FIOL, Ferrogrão, Norte-Sul, com Malha Norte como complementar. É uma dependência crescente dessas infraestruturas. A gente pode se inserir aqui ou não, né? Dependendo por onde saia, mas é natural que essa região central, até porque é de maior dinamismo, lembrando também que a gente está pegando matriz de origem e destino de um pouco já defasado, e que nesses cenários, a não ser o cenário 5, que é de tecnologia disruptiva, a gente não tem mudança de matriz produtiva. Eu tentei até pegar na metodologia alguma coisa que falasse sobre isso. É como se a matriz produtiva tivesse exatamente igual. Pode mudar quantidades, mas o que se produz, o que se importa e se exporta, eu não vi nenhum indicativo que iria mudar. Outra coisa que eles se identificam é um elevado carregamento de rodovias estaduais, principalmente porque em várias situações eles preveem a instalação de ferrovias e também de centros logísticos, de centros de armazenagem, de centros logísticos, até terminais ferroviários. Mas a capilaridade ela é toda feita por rodovia, e várias rodovias estaduais que fazem acesso a esses futuros terminais, nas previsões de cenário, eles vão ser bastante carregados. E a realidade que temos hoje é que algumas delas sequer são pavimentadas. Então, é um indicativo aí, ficar atento os governos estaduais. Em relação à carga de fertilizante, né, para o acesso ao interior do país, eles realmente preveem a mudança de rota. Eles preveem que, quando ativadas as malhas rodoviárias centrais, elas saiam de lá do Sudeste, que é uma coisa que o Tran estava questionando no início da apresentação. Também tenho minhas dúvidas, mas, ao menos pela modelagem deles, se tiver por Sul, se tiver FIOL, pode chegar por aqui e ir para lá. E eles preveem também a configuração de um sistema de alto valor, né, por quilômetro útil no centro do país, né, utilizando o conjunto ferroviário central. Que seria como é a região que mais desenvolve, mais cresce, pelo agronegócio, né, que hoje é o centro dinâmico, se cheguem bastante mercadorias lá de alto valor agregado, tanto importadas quanto... Eu posso encerrar por aqui. E fazer comentários. A gente podia encerrar aqui. Na quinta, você complementava na quinta, junto com... Também pode. Sim. Ele continua a gravação dele e manda. Ok. Sim. Não é impossível, mas às vezes é difícil. Ele fazer as conclusões desse trabalho. Fazer um resumo das conclusões. Você está ouvindo aí, Gabriel? Estou ouvindo, Valença. Se fosse possível, um resumo das conclusões ou recomendações. Eu não sei como é que ele conclui o trabalho. Ou comentários sobre o trabalho como um todo. Mas pode ser um comentário com o trabalho, mas eu acho que ele devia focar um pouco, como assim, na parte propositiva mesmo, final, entendeu? Para a gente ter uma ideia, se a gente, até para despertar a curiosidade nossa, a gente mergulhar
Eu acho que a gente pode tentar ser propositivo, embora o documento não se proponha a isso, né? A gente quis dar uma analisada para ver o que é que o governo tem de diagnóstico da situação. A partir daí, eu acho que a gente tem que afunilar para o propositivo, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o propositivo ficaria, talvez, para um segundo momento. Eu acho que o primeiro, agora, que eu vejo mais, é o que o próprio documento, como é que ele conclui? Ele chega em quê? Ele finaliza como? Entendeu? Que caminho. Acho que sim. É isso aí. Ok. A gente tentou tirar um diagnóstico resumido do que é que o governo federal está pensando, enfim. O que é que ele está apontando, para onde ele aponta esse documento, a gente tira um diagnóstico para a gente poder encaminhar para a próxima etapa. Priel, a gente podia fazer isso, a gente editava esse vídeo aí, e neste ponto você depois gravava somente o final. O final. Entendeu? E aí a gente distribuía para todo mundo da mesma forma, e seria bom você botar, você ou a Aline, colocar no grupo o link para o PDLT, para o texto, onde é que ele está. O pessoal está querendo ler. PNL. Tá? No nosso grupo, a gente pode botar isso para todo mundo ter acesso ao documento. Ok? Ah, Obrigado. Vem para cá se apresentar.